Hoje a aula vai ser sobre espondilite anquilosante e espondilite anquilosante afeta a articulação sacroiliaca, né? Essa que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Tanto uma quanto a outra, um lado de outro. Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês e a gente vai dando prosseguimento. Pessoal, seja bem-vindo, boa noite para vocês, todo mundo. Espondilite anquilosante é a nossa patologia que nós vamos ver hoje, da reumatologia. A espondilite anquilosante é espondiloartropatias soronegativas. O termo espondiloartropatias, pessoal, e espondiloartrites abrange uma família de doenças inflamatórias clínicas, epidemiológicas e geneticamente relacionadas. Então, essa patologia de hoje, nós temos uma relação genética que afeta primariamente as articulações espinhais e periféricas. Então, qual é a característica de uma espondilite anquilosante? Ocorre uma dor axial inflamatória associada à artrite. Ela é predominante em grandes articulações, membros inferiores, em tesopatias periféricas. Ela é característica por uma sacroileite. Ela pode dar problemas nas articulações do quadril, joelho, nas grandes articulações, mas ela tem uma preferência por uma sacroiliite, por uma inflamação da sacroiliaca. Existem sítios inflamatórios em inserções ligamentares nos ossos, referidos como uma entesite ou uma entesopatia, bem como uma inflamação da sinovia articular. Então, aqui, o que inflama primeiro? A sinovia articular. Então, dá uma sinovite, né, do líquido sinovial, ocorre uma inflamação dentro da articulação. As espondilites soronegativas. Pode haver inflamação de sítio extraarticulares, tais como olhos, válvula aórtica, trato gastrointestinal, sistema geniturinário e pele. Então, aqui nessa doença, a gente, além da articulação, a gente tem um comprometimento geralmente sistêmico. Quinta característica, o aparecimento da doença tipicamente ocorre durante a fase adulto jovem. Há uma forte tendência familiar, então tem um fator genético importante aqui nessa doença, e uma notável associação genética e com antígeno de histocompatibilidade HLA-B27. A espondilite anquilosante é uma doença reumática inflamatória crônica, caracterizado por acometimento primário do esqueleto axial, afetando principalmente a coluna e quadril. Então, existe uma preferência dessa doença pela coluna e pelo quadril. Ombros e joelhos também poderão ser acometidos, geralmente com início antes dos 40 anos de idade. Então, uma doença jovem adulta, entre os 20 e 40 anos, aí ela vai aparecer. O nome deriva das palavras gregas espôndilos, que é vértebra, então o acometimento dela principalmente é nas vértebras, e o enrijecimento. Então o que acontece? Com o passar do tempo, essa doença vai aparecendo, a coluna da pessoa, as vértebras das pessoas acometidas, elas vão enrijecendo, elas vão deixando de ser flexíveis. E designa uma inflamação da coluna que pode levar à fusão. Com a característica mais avançada da doença, vai ocorrer a fusão vertebral, deixando assim de ter movimento entre as vértebras. Em fase avançada, pode afetar estruturas como os olhos, causando uma uveíte, coração com problema das válvulas aórticas, pulmão pode ocorrer fibrose pulmonar, no intestino pode haver uma colite ulcerativa, e na pele geralmente aparece a psoríase. A inflamação nos pontos de ligação entre os ossos e tendões, o ligamento ou cápsula, causando a entesite, né? É uma característica da espondilite anquilosante. Então, ocorre uma inflamação, geralmente entre os pontos de ligação entre os ossos, principalmente envolvendo os tendões. Começa a haver uma calcificação nesses pontos de ligação entre uma vértebra e outra, e geralmente envolvendo esses tendões das vértebras. Então, as articulações sacroiliacas, elas começam a inflamar e elas começam a haver uma fusão delas, né? Ela perde a função, deixa de articular, principalmente. É um sinal típico dessa fricção que progride e pode atingir níveis superiores, comprometendo ligamentos discogênicos da coluna. Começa na articulação sacroiliaca e, com a avançada idade, também pode afetar as vértebras vertebrais. Quadro clínico: dor, claro, né, pessoal? Por conta de uma inflamação importante. Com o passar dessa dor e com o tempo, vai ocorrer a rigidez, com certeza.
conta dessas inflamações articulares, a pessoa começa a ter fadiga e perda dos movimentos e função. E isso gera incapacidade, que vai acabar levando a pessoa a ficar acamada. Incidência mais comum em homens, uma proporção de 4 homens para cada mulher. Então, a articulação sacroiliaca é essa daqui, é a que é a mais comprometida. Essa articulação ela já é bem próxima e isso aqui acaba inflamando e com a inflamação acaba vindo uma anquilose aqui, uma consolidação dessa articulação, perdendo o movimento entre o osso sacro e os dois ossos ilíacos. Então vamos lá, vamos falar dos estágios. No estágio 1, começa com uma dor aguda no quadril, sentida no quadrante externo das nádegas, caracterizada por começa com uma dor leve, irritante, no quadrante externo das nádegas. No estágio 2, um quadro álgico limitado ao segmento lombar, então essa dor que era só um incômodo irritante na nádega, ela sobe para o segmento lombar, vira uma dor lombar agora. Quando essa dor chega na região lombar, começa com uma rigidez incapacitante ao levantar, então a dor incapacita. Essa dor costuma desaparecer com 30 a 90 minutos após a pessoa levantar e começar a se mexer e começar a se movimentar. No estágio 3, essa dor irritante na região pode subir para a região cervical, interescapular, lombar, né, evidente, já tinha dor lombar, e uma rigidez, uma anquilose mais importante, né? A pessoa começa a se sentir dura, uma rigidez, perda do movimento, e isso vai gerar as incapacidades. Pode ocorrer fibrose nos músculos paravertebrais. Então, nas alterações radiológicas, o que começa a acontecer em termos de radiografia também vai evoluindo com o passar do tempo. No grau 0, nós temos uma articulação normal, um raio-x normal, e nesse raio-x normal, vocês veem aqui, ó, na articulação sacroiliaca, dá para ver o traço articular dessa articulação perfeitamente. No grau 1, alterações suspeitas. Então, você vê o traço articular, mas esse traço articular ele não é perfeito, né? Ele é sinuoso, ó. Ele é meio embaçado. Você consegue ver o traço articular, mas não vê a articulação de forma perfeita. Então, ó, olha o traço dessa articulação aqui, sacroiliaca, e olha o traço dessa articulação aqui, ó. Então, você consegue ver o traço, consegue perceber, mas é embaçado, né? Parece que é sinuoso. Alguma coisa está acontecendo ali. No grau 2, uma anormalidade mínimas, pequenas áreas localizadas com erosão e esclerose, sem alterações de espaço articular. Grau 3, anormalidades moderadas ou avançadas, com erosões, evidências de esclerose, alargamento articular e anquilose facial. Aqui, ó, a gente já começa a ver, ó, um pouco, né, da anquilose, a junção óssea aqui. E na anquilose total, o que acontece? Essa linha articular ela não é mais possível visualizar na articulação sacroiliaca, parecendo que tem um osso só aqui, né? Juntando o sacro, aqui não dá nem para ver, ó, a diferença de uma articulação com a outra. No raio-x lombar, a gente começa a ver, ó, as vértebras normais, esse espaço aqui completamente normal entre uma vértebra e outra, e aqui vocês começam a perceber, deixa eu apagar para vocês compararem. Ó, enquanto aqui não tem nada, tudo livre, aqui começa a fazer o quê? Ó? Começa a fazer pequenas calcificações. Essas calcificações vão juntando uma vértebra na outra, e formando alguns nós, né? Uns nozinhos aqui nessa situação. É um raio-x também comum na espondilite quilosante, que a gente chama de osso em bambu, porque vai ligando um no outro e vai formando os nódulos mais como se fosse um nó do bambu mesmo. Na etiologia, nós temos duas linhas etiológicas. Nós temos uma infecciosa,
um agente infeccioso entra em contato e aí começa a inflamação, e outro, um fator hereditário. Então, nós temos essas duas possibilidades. Não é só um fator hereditário, mas também um infeccioso. O infeccioso pode ser importante também. Após uma pneumonia, né, pela Klebsiella, a pessoa acaba desenvolvendo a espondilite anquilosante. E a herança genética, mais comum nas pessoas que herdam as células brancas do sangue do grupo HLA-B27, mas nada disso é obrigatório para quem tem a doença. O que os pesquisadores acreditam é que o sistema imunológico pode ter um defeito que cause a espondilite anquilosante. Evolução e prognóstico dessa doença. Mesmo não havendo a cura da espondilite anquilosante, a maioria dos pacientes tem uma evolução funcional. Gente, a fisioterapia aqui nessa doença, ela é fundamental, porque quanto mais fazer fisioterapia, mais se mantém o estado funcional do paciente, menos rigidez ele vai ter e mais chance, né, de manutenção do movimento a pessoa vai ter. No prognóstico dessa doença, os fatores que influenciam são a anquilose da coluna cervical, lombar, o envolvimento das articulações do quadril e fibrose pulmonar. Então, manter uma atividade física constante, manter um atendimento de fisioterapia é extremamente importante na manutenção na prevenção dessa doença. É provável que os sujeitos com espondilite anquilosante de leve intensidade tenham expectativa de vida normal. Então, ela também tem graus, né? Então, a pessoa que apresenta o grau mais leve tem uma sobrevida muito mais normal do que aquela que aparece de repente e a doença evolui rapidamente, principalmente depois que se tem um diagnóstico fechado. Então aqui mostra mais evidentemente, né, a evolução da doença. Aqui nós temos uma coluna normal, né, e aí ela passa através dos processos patológicos e aqui delimitando mais os ligamentos, as junções entre uma vértebra e outra. Aí vem a inflamação, né, ocorrida pela espondilite anquilosante. A característica da espondilite anquilosante é afetar essa parte anterior da vértebra aqui, ó. Então, a partir do momento da inflamação, vai ocorrendo a anquilose de uma vértebra com a outra. Então, aqui, ó, nessa fase final aqui, deixamos de ter o disco intervertebral, né, na forma que a gente conhece, e aqui ocorreu a anquilose com formação óssea. Com o passar da idade e avançar para essa fase aqui, pode haver o crescimento ósseo aqui atrás, aqui envolvendo também a raiz nervosa aqui atrás, havendo compressão, mas isso aqui é uma fase mais avançada. O diagnóstico. Critérios clínicos para fazer o diagnóstico dessa doença. Dor lombar inferior, na parte inferior, maior que 3 meses, com melhora ao exercício e piora ao repouso. Então, quanto mais você fazer exercício, ela tende a melhorar por conta do fluxo sanguíneo, calor corporal, e aí ela piora mais ao repouso, que normalmente é o contrário das dores lombares provocadas por tensão muscular. Quando nós temos uma dor lombar gerada por uma tensão muscular, qualquer outra coisa, quando a gente deita, quando a gente repousa, a dor tende a melhorar e não a piorar. Na espondilite anquilosante, ao contrário. Limitação da mobilidade da coluna lombar nos planos frontal e sagital. Então, a gente começa a ter uma dificuldade de fazer flexão de tronco e fazer a extensão de tronco, assim como fazer as inclinações para um lado e inclinação para o outro. Limitação da expansão torácica, as vértebras torácicas, a gente começa a ter uma limitação da expansibilidade torácica, porque tanto as costelas quanto as vértebras têm que trabalhar, né, nessa fase. Raio-X é um critério importante para acompanhamento sempre, né? A gente já tem discutido aqui. Junto com o raio-X, 3 critérios clínicos para um provável diagnóstico aqui da espondilite anquilosante. Critérios radiológicos. Sacroileite maior ou igual a grau 2 bilateral. Então, se você fez o raio-X, apareceu lá uma sacroileite maior ou igual a grau 2 em ambos os lados, então a gente tem que ficar em
em alerta. Ou grau 3 e 4 unilateral, que é uma inflamação importante, um grau muito avançado, unilateral. Sinais radiológicos. Inflamação bilateral da articulação sacroiliaca, então ambos os lados aparece uma inflamação com dor e rigidez articular, seguida por uma presença de erosão e esclerose e posterior formação óssea, fundindo as articulações. Pode ocorrer presença de sindesmófitos ou entesófitos, pontes ósseas caracterizada na margem de um corpo vertebral a outro. Então começa a aparecer aqui, ó, começa a aparecer pontes ósseas aqui, ó, entre uma vértebra e outra. Aqui dá para ver melhor, ó, o formato em bambu. Ó, as vértebras vão ligando uma a outra e nessa ligação elas vão juntando aqui e acabam calcificando também os discos intervertebrais. Vem para cá, ó, começa a ter um sombreado aqui, ó, entre uma vértebra e outra. Aqui, ó, já começa a haver calcificação importante aqui, ó. E aqui é a formação de ponte, ó. Já uniu já um lado a outro. E aí dá um aspecto no raio-x chamado coluna em bambu, por conta dessa lesão característica. Avaliação, pessoal, períodos dos sintomas, né? A gente vai pesquisar curso da doença, início, intensidade, localização, principalmente aquela dor no quadril, aquela dor no quadril mais pro lado externo das nádegas, então é característica, então tem que ficar atento nisso. Porque o paciente chega pra gente, geralmente eles falam assim: doutor, eu estou com dor nas cadeiras, tá? Aonde dói nas cadeiras? Você já deve ter ouvido alguém falar nisso. Então, o paciente, às vezes, ele chega, tudo bem, a gente tem que colocar lá na queixa principal o que o paciente falou, tá? Dor nas cadeiras, beleza. Mas eu peço para ele apontar aonde nas cadeiras que dói, porque aí, para eu saber direito o que está acontecendo. Porque dor nas cadeiras, na mesa, posturas e posições de identificação de sintomas ou de alívio. Então, lembrar daquela característica, né, que a doença ela melhora com a atividade. Então, a pessoa acorda de manhã, ela acorda com imobilidade, acorda mais restrita ao leito, com dificuldade para se levantar e dificuldade para andar. Meia hora, uma hora depois que ela começa a andar, vai melhorando os sintomas, inclusive a dor. Rigidez, mobilidade axial e dos membros, deformidade, espasmos musculares e hipertrofias e retrações, ficar atento com a sacrileite, desconforto, dificuldade respiratória. Lembra que dá fibrose pulmonar também. Na ADM, a goniometria, ela é importantíssima, a goniometria desse paciente, principalmente do quadril, principalmente da coluna vertebral. Verificar a manutenção de força desse paciente, força muscular, é importantíssimo também. Observar sempre dissociações ativas. Isso aqui que o paciente tem que manter, ó, essa dissociação ativa. O que é dissociação ativa? Cintura pélvica e cintura escapular, no espaço, elas têm que rodar opostamente, né? Normal. Os testes específicos, então, tem vários testes aí que a gente pode fazer, que é o teste de Schober, compressão ilíaca, o teste de Gaesling, o teste de Patrick Faber, a distância mão-solo. Então, na compressão ilíaca, um dos testes é esse aqui: você coloca a mão numa crista ilíaca de um lado e a mão na crista ilíaca do outro lado e aperta. Quando aperta, ocorre uma compressão lá atrás, lá da sacroiliaca, e se a pessoa sentir dor, há uma presença, né, ou um indicativo de que a articulação sacroiliaca está comprometida. Distância mão-solo, a pessoa em pé, você pede para a pessoa inclinar para frente e faz a medida, essa medição aqui, ó. Índice de Schober, então vamos lá. Faz uma demarcação aqui, pode ser na linha da espinha ilíaca superior, e marca 10 centímetros acima. Quando a pessoa fletir o tronco, esses 10 centímetros devem aumentar mais 10 ou 15, então ele deve virar 20 ou 25 centímetros
de comprimento aqui da linha que você marcou. Teste de HES. O teste de HES é realizado com o paciente na posição supina, deixa-se uma perna cair para um dos lados da maca do examinador, enquanto a outra perna é flexionada pelo paciente em direção ao tórax. Então, isso aqui, ó, uma perna caída para fora da maca e a outra perna com o quadril flexionado, com o joelho também em direção ao tronco. A seguir, deve ser colocada uma pressão para baixo sobre a coxa estendida até que ela fique mais baixa do que a borda da mesa. A extensão da perna tensiona a articulação sacroiliaca e os ligamentos sacroiliacos anteriores do lado da extensão da perna. Dor nesse lado indica um processo inflamatório da articulação sacroiliaca. Esse teste é muito importante também que vocês saibam fazer e lembram dele. Então, mantenha essa perna para o lado de fora, essa perna flexionada. A pessoa, o terapeuta, coloca uma força aqui para baixo, mantém essa perna aqui em cima. Quando se estende essa coxa aqui, o ligamento sacroiliaco aqui, eles são todos tensionados, causando dor nesse aspecto aqui, desse lado. O teste de Patrick Faber também ele é importante e famoso. O teste de força da cabeça femoral para dentro da cavidade acetabular, dando congruência máxima às superfícies articulares. Ocorre dor no quadril e indica um processo inflamatório presente na articulação do quadril. Faber quer dizer flexão, abdução e rotação externa. Essa é a posição do quadril quando o teste começa. A seguir, cruza a perna do paciente sobre o joelho oposto, estabiliza a espinha ilíaca antero-superior oposta e pressiona para baixo sobre o joelho no lado que está sendo testado. Depois vocês dão uma lida com calma, né, pessoal, para essa informação entrar na cabeça de vocês. O importante é vocês entenderem. Então, o paciente está aqui, ó, com rotação externa, joelho abduzido e faz o quê? Uma extensão que pressiona o joelho para baixo. Quando o joelho roda aqui para baixo, a cabeça femoral aqui, ela comprime no acetábulo aqui, ó, comprime no acetábulo, gerando dor e dá positivo no teste de Patrick Faber. Terapeuta vai apoiar no joelho, rodando o quadril externamente, né? E essa mão apoiando na crista ilíaca, porque quando ele apoia aqui, a tendência é esse lado aqui levantar. Para esse lado aqui não levantar, o terapeuta segura ele aqui para poder exatamente acontecer a compressão nesse local aqui, ó. A compressão tem que acontecer aqui. E se presença de dor, dá positivo para Patrick Faber. Então, tratamento cirúrgico, indicação para artroplastias totais de quadril. Então, geralmente acontece, né, aquelas artroplastias total de quadril que vocês já viram lá na traumaortopedia comigo, com menor frequência na forma de osteotomias corretivas de coluna dorso-lombar e mesmo de forma mais rara, osteotomias ou laminectomias, para poder tentar corrigir a coluna da pessoa. É lógico que com a colocação desses pinos de correção, ó, como é que fica a coluna? Ó, o médico vai em cada vértebra, corta cada vértebra, coloca os pinos de fixação, deixa a pessoa retificada, mas também a pessoa vai ficar sem movimento na coluna, a pessoa vai andar igual um bloco. A reabilitação do paciente, educação e conscientização do paciente é tudo. Então, o importante é fazer um diagnóstico precoce desse paciente. Esse paciente ele tem que começar uma fisioterapia precoce e não pode parar, pessoal. É fisioterapia para o resto da vida. Não pode parar. Há um mês eu vou parar. Não dá para parar. Tem que fazer alongamento, se manter alongado, manter todos os músculos alongados, manter a coluna flexível para poder tentar prolongar o quanto mais uma cirurgia corretiva que vocês viram ali anteriormente, que não é fácil. Embora não sejam conhecidas medidas terapêuticas que interrompem o processo, então não tem como interromper esse processo subjacente de ossificação e fusão, uma cuidadosa atenção à postura e prática de exercício poderá levar à manutenção de uma postura ereta e funcional,
à medida que for diminuindo a mobilidade da coluna vertebral, preservando assim a mobilidade. Dos objetivos, nós temos os objetivos para alívio da dor, e aí a gente pode fazer o quê? Quais são os nossos recursos de alívio da dor? Nós podemos usar a termoterapia, ou gelo ou calor. Nós podemos usar a eletroterapia a nosso favor aí, a gente pode usar o TENS, microcorrente, mais o que? Nós podemos usar ultrassom, nós podemos usar a liberação miofascial, nós podemos usar quando permitido, quando no início ainda dá para usar uma terapia manipulativa, né? No início dá, depois não vai dar mais. Diminuição dos espasmos musculares, o que a gente pode fazer? Calor, liberação miofascial, raspagem, correção postural, manutenção e ganho da DM, né? Isso tudo que a gente já vem falando. Manutenção e ganho da DM, manter o músculo alongado, manter as articulações distanciadas, fazer bastante pompagem sacral, bastante pompagem cervical nesse paciente, deixar as vértebras mais... Hidroterapia, pessoal, para esses pacientes é fundamental a hidroterapia, não tem como correr da hidroterapia aqui. O fortalecimento muscular, ele é importante para poder manter o músculo, ele tem que estar alongado e forte, né? Aumento da expansão torácica e função pulmonar, capacidade vital do paciente, né, pulmonar é importantíssimo, porque nós temos uma situação clínica de fibrose pulmonar, então manter essa capacidade vital do paciente é importante também. O paciente, logo no início, ele já deve começar a fazer o respiron, né, os exercícios de respiron, e a gente sempre manter costelas alongadas, costelas flexíveis, trabalhar diafragma desse paciente. A adequação da marcha e equilíbrio do paciente é fundamental. Ou uma coisa muito importante que a fisioterapia vai ajudar a manter é essa dissociação de cintura, né, do símbolo escapular com a cintura do quadril, tá? Então a reabilitação aquática ela é fundamental, né, para o paciente. Aqui tem alguns exercícios que o paciente deve fazer todos os dias, umas orientações. Isso aqui é tipo uma cartilha, né? Todos os pacientes que eu atendo, eu geralmente faço uma cartilhazinha de exercícios que ele deve fazer diariamente. Então, isso aqui... A espondilite anquilosante, ela é tão importante, afeta tantas pessoas que tem o Dia Mundial da Espondilite Anquilosante, que é 8 de maio. Olha como é que fica a pessoa com espondilite anquilosante. É uma doença totalmente incapacitante, né? Uma doença muito, muito ruim. Obrigado, pessoal, por tudo aí.